Graça e paz, meus irmãos. Gostaria que pudéssemos abrir em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos fazer uma oração. Gostaria que ficássemos de pé e pode repetir um movimento que o Beto gosta de fazer quando ele está em pé, que faz assim, ó, a ponta do pé. Vai estimular um pouquinho a circulação das pernas. Enquanto nós oramos, possamos estar em pé, considerando. Querido Deus, bendito seja o Teu nome, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui hoje, fazendo memória de tão grandes obras, Salvador a nosso favor. Bendito seja o Teu nome, que o Senhor possa continuar falando conosco, no meditar da Tua palavra. Senhor, abençoa cada um de nós que estaremos aqui com a paz do Senhor. Livra-nos de toda ansiedade, de todo pensamento que não procede de Ti. Ó Senhor, e possamos remir e aproveitar esse tempo, em nome de Jesus. Podemos sentar. Irmãos, o que seria ter fé? Nós lemos aqui que pela fé. A fé é um ato de acreditar, de confiar, de esperar, de entender, de aceitar. Ela não necessita de provas. Ela não precisa de ter um critério, um sentido. Pela fé, nós acreditamos. E pela fé, o que Hebreus nos diz? Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado. Tudo que existe, então, tudo que é visível, tudo que nós podemos tocar, tudo que nós podemos sentir, tudo que nós podemos ver, ouvir, cheirar, tudo isso foi formado. Foi criado. Não evoluiu? Existe uma teoria muito ensinada nas escolas que diz que tudo evoluiu a partir do nada. E as coisas foram se organizando de acordo com o acaso. Então nós temos uma teoria da evolução. E o que seria esse universo? Todo mundo aqui crê que o universo existe, né? Até então tranquilo. Qual o tamanho dele? Ele tem 46 bilhões de anos-luz. O que é isso? Ano é idade, luz é energia, o que é isso? Existe um conceito para medir grandes distâncias, porque o universo tem seu diâmetro de aproximadamente, segundo alguns estudos, de 87 sextilhões de quilômetros. É um 87 seguido de 22 zeros. Aí eles inventaram esse conceito de anos-luz. O que significa isso? Significa a quantidade de distância que a luz consegue percorrer em um ano. Imagine vocês, então, que nós vamos para Belo Horizonte e nós pegamos um veículo e vamos a Belo Horizonte, que tem 400 quilômetros. Se a gente viajar 80 quilômetros por hora de média, então nós viajamos durante 5 horas, percorremos 400 quilômetros, chegamos então até Belo Horizonte. Para a gente ir de um lado até no outro do universo, a gente gastaria 46 bilhões de anos andando numa velocidade da luz. E qual seria essa velocidade da luz? 340 mil quilômetros por segundo. Esse negócio é grande. Para ter uma ideia, daqui no Sol, o Sol é longe. O Sol é longe, né? Daqui no Sol temos 150 milhões de quilômetros. Então essa luz, para sair do Sol e chegar até nós, ela vai gastar muito tempo nessa velocidade? Ela vai gastar menos de 8 minutos. 8 minutos. Então, para andar 150 milhões de quilômetros, a luz gasta em torno de 8 minutos. E qual o tamanho do universo? É essa luz andando e andando. 8 minutos, 1 hora, 10 horas, 1 dia.
outro dia, 1 ano, 2 anos, e ela continua andando. Se a gente saísse daqui e fosse para os Estados Unidos, a gente já tinha chegado. 46 bilhões de anos é o tempo que essa luz nessa velocidade gastaria para ir de uma ponta à outra do universo. É grande, né? O universo, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado. Alguns vão defender que ele passou a existir a partir do nada. Então ele é bem grande. O Sol, para a gente ter uma ideia de dimensão, ele é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, o nosso Sol. E na nossa galáxia nós temos 100 bilhões de sóis. 100 bilhões de sóis na nossa galáxia. E quantas galáxias? Mais de 100 outros bilhões. Cada galáxia, 100 bilhões de sóis. Cada Sol, 1 milhão de vezes maior do que a Terra. É muito grande. É muita matéria, é muita energia. O Sol, os estudiosos dizem que tem alguns milhões de anos que ele vem brilhando e irradiando a sua energia. Quem é churrasqueiro sabe o tanto de energia que gasta para manter uma brasa. Rapidinho vira cinza. E o Sol está lá, irradiando energia e mais energia. De onde vem a energia? Não sabemos, mas essa energia desse Sol e de os outros bilhões de sóis, em suas bilhões de galáxias, ainda permanecem brilhando ao longo de milhões de anos. É muito grande. Se a gente fosse contar as estrelas, tem gente aí acostumada a contar boi, né? Já contou boi, Mauro? Abre a porteira e vai passando, né? Se passasse 10 estrelas por segundo, nós íamos gastar 100 trilhões de anos para contar todas, por segundo. E eu vou falar de um pouquinho mais de um outro universo agora, de um universo menor um pouco. Pela fé, entendemos que o universo foi formado. Vamos sair do universo cósmico e vamos falar um pouquinho do universo orgânico. É um pouquinho mais minha praia, né? Vamos falar da célula. Um outro universo. A vida, os tecidos, os órgãos e os seres viventes. A reprodução, irmãos. A reprodução sexuada entre um macho e uma fêmea, ela necessita que um corpo seja capaz de produzir uma célula que contém a metade da sua característica genética. Exatamente a metade. Mas não pode ser essa metade aqui, não. Tem que ser essa metade aqui, imagina. Aquele pedaço de pizza, né? Imagina um pedaço de pizza. Tem uns que vai dividir, sempre pega essa parte aqui, né? O certo de dividir era assim, né? Todo mundo ganha a bordinha, todo mundo ganha a pontinha e recheio. Então, nosso corpo, nosso organismo tem que ser capaz de dividir uma célula pela metade. Distribuir nela exatamente a metade do material genético. Isso no macho. E agora na fêmea, da mesma maneira. Um outro órgão, um sistema totalmente diferente. E se fosse pela evolução, a gente deveria crer que a evolução evoluiu o macho, independentemente ele evoluiu a fêmea, com seus órgãos reprodutores capazes de fazer isso tudo independentemente, porém simultaneamente. Porque sem a metade do macho, sem a metade da fêmea, nada disso seria possível. Mas não é só fazer a célula. Essa célula tem que ser disponibilizada num outro órgão. E ela tem que percorrer um outro órgão para chegar nesse terceiro órgão. E as duas células, então, têm que ser colocadas lado a lado no tempo certo, no período correto, com os hormônios corretos, para que haja a fecundação. É um universo. E alguns vão querer defender que não existe um Criador. O acaso pode ter gerado tudo isso. Se formos imaginar, o DNA e o RNA são o nosso material genético. Tudo que em nossas células existe é definido pelo nosso DNA. E aí vocês vão lembrar, os antigos aí vão lembrar de uma novela que passava na Globo, chamava O Clone. Aí tinha assim, umas fitinhas assim, ó. Parecia umas tranças. Às vezes viam em outro lugar os mais jovens. É o DNA, eles são fitinhas dentro das nossas diminutas células que são invisíveis no nosso olho. Se a gente pegasse cada um dessas fitinhas de DNA e esticasse, vamos esticar elas, nós vamos ter o DNA nosso
totalmente esticado, e ele é capaz, eu vou ter que colar aqui, se eu esticasse de apenas uma pessoa, de todas as minhas células, eu poderia ir e voltar na Lua, mais de uma vez, 100.000 vezes. Se eu pego todo o meu material genético que está enroladinho, pequenininho dentro de cada uma das minhas células e esticasse, eu poderia ir daqui na Lua 100.000 vezes. É muita coisa, é muito detalhe, né? Quando a gente pega uma imagem em alta definição, dá até satisfação, porque você vai dando zoom e ela não perde a sua definição. Então, quando a gente pega o Senhor criando o universo desse tamanho, mas a gente vai dando zoom, e vai dando zoom, a gente vê os seres viventes, a gente vê uma célula, a gente vê esse DNA capaz de produzir em cada uma de nossas células uma característica diferente, se interagem entre si, formando alguns órgãos, alguns tecidos. E aí eu vou mais ainda para a minha área. O olho, a visão. Como funciona isso? Nós temos uma luz que é transmitida, né? Teve uma fonte, essa luz bateu em mim e de mim ela refletiu para vocês. Quem está me vendo, essa luz que refletiu a partir do meu corpo, está entrando dentro do seu olho. Alguns vão precisar de um óculos, outros às vezes sem óculos, mas o objetivo é que as nossas lentes do olho, são duas, sejam capazes de focar essa visão na nossa retina. Senão fica aquela visão desfocada, televisão ou a câmera desfocada, fora de foco. Então nosso olho tem duas lentes que vão fazer essa função e vão entregar para a retina. Já parece ser algo tremendo. O que a nossa retina então vai fazer? Pela fé, entendemos que o universo foi formado. Ela vai bater na retina. A retina é composta de 10 milhões de células. Aquela célulazinha pequenininha, então só na retina 10 milhões. Cada célula dessa vai transformar, elas são distribuídas em 10 camadas, e vai transformar esse impulso elétrico, essa onda de luz que bateu na nossa retina, vai ser transformada num impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ser enviado através do nervo óptico para duas outras áreas dentro do nosso cérebro, que vai decodificar tudo isso. Decodificou a imagem, ela é enviada então para um processamento que fica na parte frontal do cérebro, que vai conectar tudo isso com as nossas memórias. Ó, eu vi que aqui tem um buraco. Naturalmente eu não vou dar o próximo passo. Então tudo isso está acontecendo instantaneamente. Cada célula conecta com outra, envia informação e isso tudo se funde no cérebro, a gente sendo capaz de tomar decisões, ter emoções. Tudo isso acontece a partir da visão de algo totalmente instantâneo. Pela fé nós entendemos que tudo foi criado. Se por acaso a gente quisesse fazer esse processamento de imagem como a retina faz, para ter uma ideia, uma única célula da retina, fazendo esse processamento, num computador, hoje um computador potente, cada segundo de processamento de uma célula levaria alguns minutos para poder esse computador processar essa informação. Se a gente considerar esses 10 milhões de células da nossa retina interagindo entre si, um computador dos bons, para cada segundo, ele gastaria 100 anos para conseguir processar essa quantidade de informação. O sistema foi criado. Alguns defendem que pode ter sido o acaso. Sem contar as outras coisas. Se pegarmos todos os nossos vasos, as veias, as artérias e esticássemos, daria 3 voltas na Terra. Se pegássemos nosso pulmão e esparramássemos todos os seus alvéolos, que são a região onde que tem troca de ar, onde o oxigênio e o gás carbônico são trocados, se eu espalhasse cada um minuciosamente, daria 2 quadras de tênis dentro dos nossos pulmões. Se eu for pegar o rim, se eu for pegar como que o rim faz, ele elimina então aquelas moléculas que são nocivas. E tantas outras coisas, nosso fígado, as nossas glândulas, né? Então, assim, é um universo tremendo e maravilhoso. Um universo tão grande, um universo tão detalhado. Glória a Deus. Pela fé, nós entendemos
Nós entendemos que tudo isso foi criado. E tudo isso foi criado e obedece a algumas leis. Existem algumas leis que vão corroborar essa afirmação de Hebreus. Nós entendemos que o universo foi formado, porque algumas leis do universo vão dizer que nada no universo vai poder ser criado do nada. As coisas vão se conservar. Existem umas leis que falam da conservação de energia, de matéria. Existe também uma outra lei que muitos aí vão poder saber disso na prática. Vocês imaginam que eu pego um punhado de arroz e um punhado de feijão. Os mais antigos, às vezes, é lembrado dos meninos custosos. O pai e a mãe pegavam o arroz que estava separado, o feijão que estava separado, juntavam num lugar só. O que acontecia? Misturava tudo. Aí punha os meninos custosos para separar o arroz do feijão. Mas todo mundo sabe que se eu pegar um arroz e feijão dentro de um potinho e chacoalhar, o que vai acontecer? Vai misturar. Vai organizar ou desorganizar? Se um menino que não arruma seu quarto ficar esperando, o que vai acontecer com o quarto? À medida que o tempo for passando, por acaso pode ser que aconteça das coisas ficar organizadas. Não é possível. Porque é uma lei que rege o universo que nós vivemos. As coisas tendem a se desorganizar. Isso é um princípio das leis da termodinâmica, não precisa nem saber exatamente o que foi. Então, nós não precisamos de provas empíricas, que podem ser feitas ali no sistema. Mas na palavra do Senhor, nós vemos alguns que vão falar sobre a criação, que contemplaram essa criação e a maneira como Deus se expressa. Em Salmo 19, gostaria que os irmãos abrissem. Davi vai dizer algumas palavras. Ele chega numa conclusão. Salmo 19, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Isaías também nos convida, no capítulo 40, Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, versículo 26, nos convida: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então vemos quem foi o Criador. Mas também nós vamos ver, o próprio Isaías no capítulo 51, logo à frente, Isaías 51, versículo 6, ele vai dizer que teve início sim, mas também terá fim todo esse universo. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Voltando para Salmos, voltando para Davi, Salmo 102. Salmo 102, versículo 25. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Glória a Deus. Outros irmãos, antes mesmo de todos esses estudos, já contemplaram a criação e puderam receber a revelação de que existe um Deus, existe um Criador. E também de que todo esse universo, pelo qual muitas vezes nós vivemos e gastamos nossa energia e nosso tempo, para poder desfrutar, usufruir, conquistar as coisas aqui, desse pequeno universo,
eles irão desaparecer. Tudo isso terá um fim. Nós entendemos que o universo foi formado. E seguindo no versículo de Hebreus, ele diz: o universo, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu vou dar sequência no final do versículo primeiro. O visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou não foi feito do que se vê. Então, existe algo que a gente não vê? Sim, existe muita coisa pelo qual a gente não vê. Esse enorme universo que nós vemos, ele é composto do quê? A gente pensa, é só o que eu vejo que é o que existe, né? Ou o que eu sinto, o que eu ouço. Na verdade, alguns modelos teóricos experimentais vão sugerir que os átomos e a matéria, que é o que constitui isso que realmente a gente tem percebido, eles correspondem a apenas 5% do universo, desse universo. Existe uma tal de matéria escura que ocupa 25% do espaço do nosso universo. E existe uma tal de energia escura que corresponde a 70%, então, do conteúdo do universo. Então, nós temos no universo 95% de energia e matéria escura. E 5% só é o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente imagina que é, porque às vezes a gente só vê nessas longas distâncias. Então, considerando o que a gente pode ver, nós somos pequenos demais. Pequeno demais. Imaginando que tudo que a gente imagina que existe, apenas 5% disso é visível, e às vezes a gente acredita só no que a gente vê, como o Sandro bem disse, às vezes a gente é como Tomé, né? É muito pequeno. E é muita insensatez a gente viver baseado só no que a gente vê. E como era? Só para ver como que a ciência tem tentado entender esse processo da criação. Nós tínhamos a matéria escura que existia nos primórdios do universo. Era invisível. Tudo foi criado, tudo veio a existir das coisas que não aparecem. Então existia no início, segundo a ciência, uma matéria escura. E na palavra diz que havia trevas sobre a face do abismo. Houve um resfriamento suficiente para liberar fótons, que são energias, quando a gente pensa na energia luminosa, ela é transportada através de fótons. Então liberou fótons de um plasma quente que se uniu, fazendo com que o universo se tornasse transparente. Houve luz, e haja luz. Pela palavra de Deus, haja luz, e houve luz. Nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A intensa luz dessas primeiras galáxias quebrou o hidrogênio, dispersando os fótons. Então nós perdemos parte da transparência. Haja firmamento. Houve firmamento, fez separação. O que mais a palavra de Deus produz a terra, relva, ervas, haja luzeiros. Povoem-se as águas, produz a terra seres viventes. E tudo isso nós temos visto até hoje. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E alguns modelos vão dizer que existem algumas regiões do universo, que eles chamam de flutuações quânticas de baixa densidade, onde não é possível ver quase nada. Então, irmãos, por mais que tenhamos muitas coisas visíveis, experimentáveis, ainda existe muita coisa que nós não conseguimos ver. De uma parte do que era invisível, Deus tornou visível para nós e criou esse universo com essa imensidão. Mas ainda há um universo, algo muito maior. E como que nós vamos contemplar? Como que nós vamos ver tudo isso? Deus se manifesta através da criação. É necessário que haja revelação, como foi dito pelo Sandro, como foi dito também pelo André ontem. Um fato, uma realidade, algo
ele precisa ser revelado para que ele se torne nosso. Então nós tivemos que compreender isso um dia. O que nós precisamos para compreender tudo isso, irmãos? Pela fé. Nós precisamos dessa revelação de Deus. Nós temos essa revelação no universo. Está claro, basta que Ele abra nossos olhos para contemplarmos. Mas e a salvação, o reino de Deus e a sua eternidade? O que mais que Deus diz durante essa criação? Não terminou por aí o universo. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então foi criado o homem. No universo de Deus existia uma criatura feita à semelhança de Deus. E o que mais que Deus disse, além de dizer haja luz e houve luz? Ele diz, façamos o homem foi feito. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 18, a mesma palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mesma palavra de Deus, poderosa para criar a luz, o dia, o sol, as estrelas, as nossas células. Deus também concluiu, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então vemos o homem sendo feito por Deus, criado à sua imagem e semelhança. E vemos a mulher sendo formada a partir do homem. E em Gênesis nos é dito que os dois se unem e se tornam novamente uma só carne. A vontade de Deus para o homem é feito um homem segundo a sua imagem. Não é bom que ele estivesse só. Deus então lhe faz uma auxiliadora. Essa palavra de Deus poderosa, ela seguiu ao longo de toda a humanidade. E aprove a Deus enviar Jesus ao pó da terra. Jesus foi enviado e Deus fez cair sobre ele pesado sono. Jesus foi levado ao Calvário, à cruz. E a partir desse pesado sono, Jesus foi levado a tirar. Hoje podemos nos tornar parte da Igreja gloriosa, uma auxiliadora idônea. Essa palavra poderosa de Deus que criou todo o universo, a mesma palavra de Deus que diz que não era bom que o homem estivesse só. E ali o Senhor já contemplava essa salvação. Inclusive antes disso, o Senhor já contemplava uma salvação onde um homem foi enviado e a partir da sua morte, ele deu então origem a uma mulher. O noivo e a noiva sendo formados. E como que isso nos é dito? Lá em Efésios, capítulo 5, Paulo vai falar um pouco sobre essa realidade, esse mistério. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Eu vou começar, na verdade, pelo 32, para que a gente possa contemplar esses versículos por essa ótica. Grande é esse mistério, versículo 32, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então imagine você, nas vezes que ele diz sobre a igreja, sobre a mulher ele está falando sobre a igreja, e quando diz sobre o marido ele está falando sobre Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja,
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O mesmo texto de Gênesis. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Poderosa essa palavra, irmãos, que criou todo esse universo. Mas também poderosa essa palavra, que para a humanidade trouxe essa vontade específica de Deus, de que não era bom que um homem estivesse só, que necessitou de um homem se tornar visível. Um Deus que era invisível envia Jesus Cristo para que esse homem venha e a partir desse homem haja o surgimento, então, da mulher, da noiva, da igreja, da qual nós somos parte hoje. E qual a função dessa igreja? Por que não era bom que Deus estivesse só? Por que era bom que o homem estivesse só, que Jesus estivesse só, mas que houvesse necessidade da igreja? Qual a função nossa como noiva do Senhor, como essa auxiliadora idônea, conhecendo a vontade do noivo, andando nos passos do noivo, lutando, guerreando as guerras do noivo? Esse é o nosso chamado, irmãos. Grande é esse mistério. Nós somos a noiva do Cordeiro. Será que temos sido auxiliadoras idôneas? Ou quando o marido vai para um lado, nós somos como aquela esposa que luta contra, que quer ir para o outro lado? Será que temos buscado saber qual o coração do noivo? O próprio Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então nós temos diante de nós, irmãos, essa posição de noiva e devemos ser essa auxiliadora idônea. Mas pelo sangue e pelo corpo do verdadeiro Adão, nós então fomos feitos a partir do nosso verdadeiro Adão. Obrigado. Irmãos, queremos ver o que existe. Nós já vemos o que é visível, mas nós somos um povo chamado a contemplar algo que às vezes não é tão visível, um Deus invisível. O que Jesus nos diz lá em João, capítulo 3? João, diz para os irmãos abrir capítulo 3, no verso 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemo se achega diante do Senhor querendo entender, querendo contemplar aquilo. Ele não conseguia compreender, ele não conseguia ver aquilo. E o Senhor então, Jesus diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, algumas realidades vão existir que nós vamos precisar de uma revelação. Precisa haver algo. Existe uma realidade, existe um reino, o reino de Deus, que só pode ser contemplado a partir do novo nascimento. A revelação de Deus, unicamente na criação, ela é capaz de condenar o homem. O homem que contempla tudo isso e não atribui tudo isso a Deus, ele pode ser condenado a partir disso. Mas para ele compreender o real motivo dessa criação, de que não era bom que o homem estivesse só, ele precisa contemplar uma graça salvadora presente nas Escrituras, nessa obra redentora de Jesus Cristo. E aí nós vamos precisar nascer de novo. É preciso nascer de novo para que a gente possa ver um reino que passa a existir, não, que já existe. Então existe um reino, e através do novo nascimento, através de crermos em Jesus pela fé, nós entendemos que existe um reino, o reino de Deus. Ele não é visível, não é possível tocá-lo neste momento, mas pela fé nós compreendemos, entendemos que existe o reino. No versículo 11 do mesmo capítulo 3 de João, o Senhor Jesus nos diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto,
Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Pela fé, irmãos, nós podemos nascer de novo e crer nessa realidade espiritual. No versículo 19, o Senhor vai falar o que aconteceu durante a vinda do Senhor, nessa obra tremenda do Senhor. Ele fala: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, um Deus invisível se manifesta. Houve luz, a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Glória a Deus, irmãos. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele se manifestou à humanidade. Ele se revelou na criação. Ele tem se revelado ao longo de milhares de anos. E Ele tem nos abençoado e nos escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Porque Deus, no versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê, pela fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Nós podemos crer que um Deus criador do universo, criador de seres tão detalhados, de tantas minúcias, é um Deus que também proporcionou para nós a graça, uma graça salvadora, na qual pela fé nós podemos vislumbrar esse reino eterno de Deus. Pela fé nós entendemos que o universo, ele foi criado. Nós também vimos que ele se findará um dia. Pela fé nós vemos que ele foi criado do que é invisível. Mas ainda tem uma realidade invisível, nem tudo foi manifesto ainda. Então, existe uma grande realidade que a gente não pode ver hoje, que ainda existe e que governa sobre esse mundo natural que vemos. Existe um reino de Deus, um reino de um Deus que é eterno. E tudo isso foi criado por esse Deus, o Deus eterno. Então, o universo tendo início e fim, toda a sua complexidade. Mas tudo isso foi criado pelo Pai da eternidade. O nosso Deus Criador, Ele é eterno, de antes, durante e após o fim desse universo que conhecemos. Nós vemos que essa palavra de Deus ela é poderosa para criar um universo com essas dimensões, com toda a sua complexidade, beleza e grandeza. Mas nós também vemos que a palavra de Deus, ela nos une ao nosso Salvador. Ela diz que nós podemos nascer de novo a partir de o nosso verdadeiro Adão. Não é bom que o homem esteja só. Essa é a palavra de Deus. Podemos ver o seu reino. Ao nascermos de novo, nós podemos ver o reino. Pela fé, nós entendemos as coisas celestiais. Nós podemos tocar nessa realidade, podemos nos achegar à luz, nós podemos fazer as nossas obras hoje em Deus, podemos nos achegar à luz, não precisamos ir para as trevas, nós nos tornamos auxiliadora, uma só carne. Nós aguardamos pela fé, nós vemos hoje como espelho, em breve nós veremos como também somos conhecidos. Eu gostaria de finalizar com os irmãos lendo 2 textos. Vão sintetizar um pouco do que nós dissemos nessa manhã. Está em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Glória a Deus, irmãos. Antes, nossos olhos eram fechados, vivíamos em trevas, não podíamos contemplar tão grande obra. Sim, o universo é tremendo, mas muito maior é essa obra de salvação, que nos aproxima novamente na presença de Deus. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos uma só carne. E como auxiliadoras idôneas, gostaria de ler com os irmãos em Apocalipse, onde vai descrever para nós de que forma será esse. Apocalipse 21. De que maneira isso acontecerá? Versículo 1. Que grande esperança, irmãos. Capítulo 21, Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, irmãos. Existe sim um universo que manifesta a glória de Deus. Existe sim uma criação na qual podemos contemplar esse Deus tremendo e maravilhoso. Mas existe uma salvação individual, específica para cada um de nós. E nós hoje podemos nos preparar para juntos expressarmos a vida do noivo, a vida de Cristo aqui nessa terra, sermos uma só carne, andarmos pelas pegadas que Ele andou, sermos um com o noivo, e em breve tudo isso, como uma sombra, passará. A gente põe tanta confiança, tanto apego, né? A terra, essa não vai sair, mas vai sair. E haverá novos céus e nova terra. E então sim, um reino será estabelecido pelos séculos dos séculos. E lá não haverá noite, não vai precisar de sol. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós temos uma bendita esperança. Esse Deus que criou os céus, criou a terra, Ele também tem para nós preparado um novo lugar, uma nova cidade. Glória a Deus, irmãos. Senhor, bendizemos o nome do Senhor, por tamanha obra de criação, Senhor. Bendizemos e adoramos o Senhor pela obra da salvação. Te damos graças, porque aprova o Senhor, um Deus invisível, se manifesta a nós. E glória a Deus, porque um dia o Senhor abriu nossos olhos, nós podemos nascer de novo e podemos ver o reino de Deus. Possamos andar aqui nessa terra como cidadãos celestiais, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a seguir pelos passos do Senhor. Ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós e nos leva por esse caminho glorioso. Em nome de Jesus, bendizemos o nome do Senhor.